Começa agora o seu podcast Jesus Fonte de Vida. Apresentação Presbítero Márcio Guerra. Senhor, queridos, estamos começando mais um programa Jesus Fonte de Vida e vocês sabem, podem já compartilhar e também ativar o sininho, porque aí vocês também compartilham para a sua família, seu grupo de estudos, também para a equipe de trabalho, pessoal da igreja, enfim. E a gente vai começar o nosso programa Jesus Fonte de Vida. E hoje, olha, nosso convidado, ele vai conversar com a gente, ele canta para Jesus e também ele é uma bênção nas mãos de Deus. Vocês vão gostar da história dele, então não saia daí que daqui a pouquinho eu volto já mostrando o nosso convidado. Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Bem, estamos de volta e agora com o nosso convidado, irmão Hugo. Paz do Senhor, irmão Hugo, tudo bem? Paz do Senhor, presbítero Márcio, tudo bem, graças a Deus. Como definir Hugo? Definir Hugo é pessoa tranquila, eu sou muito pacífico e uma pessoa que dá para viver com o Hugo, dá para ser amigo de Hugo, dá para viver. Muito bem. Me diz uma coisa, como foi a questão da tua infância? Como foram os primeiros passos? Você já nasceu no Evangelho? Como é que foi a tua história no início? Márcio, a minha história como diz o ditado, eu sou nascido e criado no Evangelho. E isso aí eu devo à minha mãe, à minha avó, né, que já dormiu no Senhor. Eu já nasci, sou criado na igreja desde criança. Hoje estou com 43 anos, servindo ao Senhor, tentando melhorar a cada dia, né? Mas os meus princípios foram ensinados tanto pela minha mãe e pela minha avó, desde a minha infância.
Qual a importância do papel da família na vida de uma pessoa, no teu entender? Márcio, o papel de um líder dentro de uma casa é de suma importância, né? Porque eu acredito que o primeiro exemplo tem que vir de casa, tem que vir da sua casa. Então, assim, eu tive dois exemplos dentro de casa, minha mãe e minha avó, que me ensinaram. Isso em outro contexto, como hoje eu sou casado, eu preciso, não só a minha pessoa, como a minha esposa, a gente ser exemplo para o nosso filho, né? Então, acho que o princípio, o respeito, ele começa em casa. Ele começa primeiro em casa. Entender. O que significa família quando você escuta? Olha, a família, qual é a importância dela na vida de uma sociedade? Márcio, família, para mim, é a base. Família é a base para você formar tanto homens, né, como as mulheres de bens, para viver uma vida com a consciência tranquila, sabendo respeitar o próximo. Como eu lhe falei, né, a família é a base de tudo. E dali é que você vai criar um cidadão, ou para o bem, na minha opinião, ou para o mal, porque se o pai e a mãe não for exemplos para os filhos, quem será? Né? Então, assim, eu acredito dessa forma que o homem e a mulher que tem seus filhos, sua família, que é a base, precisa cuidar, ensinar, educar os seus filhos para que outras gerações continuem no mesmo caminho de fazer o bem. Entender. Então, partindo disso, nós vamos começar a gente falar um pouquinho sobre uma coisa hoje que está sendo muito falada, é a questão da cidadania. Como é que você vê a importância da cidadania na vida, principalmente dos que estão nos assistindo hoje? O que é cidadania e a importância dela na vida de um crente, de uma pessoa que está assistindo e muitas vezes até não conhece bem o que significa essa palavra. Márcio, ser cidadão é você cumprir os seus deveres, né? Tanto na educação, como no meio ambiente, como na área da saúde, na sua vizinhança. Ser cidadão é você cumprir o seu papel de uma forma legal, de uma forma que seja aplausível, né? Ser cidadão é servir com qualidade, os seus princípios e respeitando a todos. Hoje, como é que tu vê os jovens hoje? Eles entendem o seu papel de cidadão em sociedade? É um pouco difícil essa pergunta, mas eu vou tentar responder. Eu acredito sempre que não tem sido fácil para a juventude, como nunca foi, porque cada um tem suas gerações, né? Então essa geração tem passado por um processo difícil. A cidadania, né? O cidadão hoje não é mais aquela da minha geração, até da sua própria geração, porque eu acredito em princípios e ensinamentos do lar. Porque é dali, de dentro da família, que vai sair um novo cidadão. E como ele vai sair? Vai depender tanto da criação do pai como da mãe, para que ele forme ali o caráter do seu filho para um mundo que, infelizmente, hoje há muitos que não cumprem seu papel cidadão, independente de religião. A gente vê que essa geração de hoje está muito mais corrompida do que de alguns anos atrás. Por os pais, as mães não cumprir o seu papel de cidadão, também dentro de casa e fora de casa. Por exemplo, na tua geração, como é que era tratada a questão de cidadania? Márcio, eu vejo a minha geração era uma geração que tinha mais respeito ao próximo. Era uma geração que era mais obediente aos pais, aos líderes, né? Às pessoas mais velhas, aos mais idosos da época. E hoje a gente vê que essa geração está um pouco corrompida, né? Você vê que não há mais o respeito dos mais jovens com o pessoal mais velho, né? Com os próprios pais, com as suas próprias mães, com os seus próprios familiares, com os seus próprios amigos entre si. Você vê que há uma geração que não há mais o respeito entre eles nessa geração.
Mas isso, na sua opinião, é culpa das gerações ou existe algum formato para que isso vá se deteriorando com o tempo? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Eu acredito que é o formato que foi com o tempo diminuindo, né? Porque assim, saindo de um contexto de uma cidadania que era exemplo, que poderia continuar seguindo aquele exemplo de cidadania para o mundo de hoje, mas infelizmente a geração foi passando, muita coisa mudou, como a gente sabe, né? A gente vive uma era de informática, a era da internet, que é o que tem destruído essa geração de uma forma absurda. Na minha geração isso não existia, era outro tipo de geração, de mundo, de momento. Então esse mundo que a gente vive hoje, essa geração, tem sido destruída não só pela própria família, né, o lar em si, e essa geração tem enfrentado problemas difíceis justamente pela evolução da internet, a evolução da informática. A gente vê aí que o quanto tem não só feito mal, mas também tem trazido benefícios para a cidadania. Agora existe cidadão que usa para o mal. Por exemplo, como era para quem está nos assistindo e não participou dessa geração? O que essa geração fazia? Como eram as relações pessoais? Como é que eles resolviam seus problemas? Como é que eles enxergavam o mundo? Bom, na minha geração, a gente não tinha essa era que a gente vive hoje, né? Globalizada de informática, de internet, de celular. Eu tinha uma vida mais saudável, né? Eu fui uma criança que soltei pipa, bola de gude. Na minha infância eu jogava bola. As brincadeiras sadias que a gente conviveu, hoje a gente não vê mais, né? A gente não consegue enxergar mais onde eu moro mesmo. Até uns 10 anos atrás, eu ainda presenciei meu filho jogando bola de gude na rua, né? Brincando de se esconder com o pessoal. Mais de 10 anos para cá, você vê que a geração... Você não encontra mais uma criança na rua, brincando de bola, soltando uma pipa,
brincando de se esconder, a gente brincava de pega-pegou, essas brincadeiras sadias da época a gente não encontra mais. O que a gente encontra é uma geração que vive 24 horas com o celular na mão. Entendi. Então, gente, vocês estão acompanhando um pouquinho do que é a base familiar e a questão cidadã. Por exemplo, na tua geração, Hugo, os jovens, eles sabiam, tinham consciência dos seus direitos, tinham coisas que eles poderiam desenvolver a parte intelectual, ou era muito restrito? Márcio, eu acredito que era muito restrito, até porque na minha geração eu tive uma educação rígida, onde a gente falou há poucos minutos que o pessoal, na minha geração, eles respeitavam mais o pessoal. Vou dar um exemplo, né? Eu fui criado de uma maneira que os mais velhos eram o senhor, a senhora, tinha mais respeito pelo próximo. Hoje eu já vi vários adolescentes falando com suas próprias mães, seus pais, tu, você. Eu não fui criado dessa forma. Eu tive princípio, né, de educação para se tornar um grande cidadão. Na minha época, a minha turma de amigos sempre tinha um grande respeito pelas pessoas mais velhas, sendo da família ou não. Eu fui criado dessa forma. Então, assim, hoje essa geração não posso generalizar, mas há uma grande parte de muitos jovens com libertinagem, que é diferente de liberdade, né? Então há muitos libertinos hoje que não respeitam mais o senhor, a senhora, e aí essa geração que a gente está vendo hoje. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com mais programa Jesus, Fonte de Vida. Estamos apresentando o podcast Jesus, Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus, Fonte de Vida. De volta com o nosso convidado, o irmão Hugo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade do jovem. Porque como o nosso programa, do público maior é jovem, então a gente vai falar um pouquinho. Como era a identidade na tua geração, Hugo?
como era vista a identidade do jovem? Era uma coisa mais visível ou não existia? Hoje o jovem tem mais identidade, tem mais, dá para se ver mais ele tomando posições, estabelecendo situações. É diferente do teu tempo? Muito, muito diferente, porque na minha geração, né, os jovens ele não tinha todo esse espaço que hoje eles têm. Hoje a gente vê uma juventude que já opina, já decide algumas coisas, já influenciam algumas coisas. Jovens que conseguem ser influenciados por outros jovens. Na minha época, como eu lhe falei, a minha juventude foi mais uma juventude mais sadia. A gente não tinha essa preocupação que os jovens de hoje têm, né? A gente não tinha essa preocupação de querer aparecer, de ter um destaque, de se envolver a fundo com as coisas que na época tinha, porque a gente vivia uma vida totalmente diferente dos jovens de hoje. É muito amplo isso aí, porque assim, a geração de hoje, eu tenho um filho de 16 anos, e aí a gente já se deparou com altos debates sadios de perguntas que ele fez a mim, e aí eu tentando explicar a ele que é diferente. Porque assim, ele já me fez perguntas que eu entendi que não fazia parte da minha época, e sim dessa geração dele, né? E aí você tem que ter sabedoria para tentar educar, levar e explicar, porque a minha geração, como eu falei, veio de um nível de educação, né? E a do meu filho já é outro nível de educação, outra formação de cidadão. Os jovens hoje são muito mais presentes, muito mais atuantes em quase todas as áreas possíveis hoje eles estão participando. Na minha época não era bem assim. Agora vamos começar a destrinchar mais. Por exemplo, na época sua, na minha, não é que a gente esteja também, né? Estão atrasados, né? Mas assim, a sociedade e a maneira como se comportava, o jovem não tinha tanto protagonismo como hoje, né? Não tinha, não tinha. Hoje, para ser sincero, é algo fora do normal, né? Para a gente não ficar só dando esse tipo de coisa, vamos começar a dizer mais coisas. Por exemplo, um adolescente ter uma educação onde seja muitas vezes incentivada a ele estar na escola, ter uma contribuição e, além do mais, participar de uma faculdade onde ele comece com 16, 17, 18 anos. Nada, a gente não tinha essa facilidade, né? Não tivemos. E realmente, como você falou aí, essa geração tem as maiores possibilidades que a gente não teve. Na área da educação, principalmente, né? Na minha época e na sua, a gente não tem essa flexibilidade, essa facilidade de terminar um curso e de imediato migrar para uma faculdade. A gente sabe que na nossa época a maioria das faculdades eram mais particulares, as mensalidades muito caras, e aí a gente não tinha essa flexibilidade como tem hoje. Eu me lembro de casos assim, que quando a pessoa passava na faculdade, já era assim algo de se espantar, né? Verdade, verdade. E além disso, não existia faculdades próximas, então teria que ir para Recife, para outras grandes cidades, e quando chegava lá, o pai e a mãe tinham que se desdobrar para pagar a mensalidade, pagar o transporte e preparar o lanche. Parece que a gente está vivendo coisas assim muito atrás. Verdade, verdade. Essa mudança, na sua opinião, se dá aqui? Márcio, eu vejo que essa mudança de geração, né, nessa parte da educação aí, eu vejo que é justamente a facilidade, né? Na minha época e na sua época, você sabe muito bem que quem passava numa faculdade era motivo de festa na família, era motivo de alegria, todo mundo ficava sabendo, espalhava que alguém passou no vestibular da faculdade. Raspava a cabeça, né? Eles passavam a máquina zero, outros a sobrancelha, né? As meninas, mas aí hoje a gente vê que
a facilidade está tão grande porque é como se não tivesse mais aquele valor de antes. Os jovens hoje eles já saem da faculdade, migram, já saem do nível médio e já migram para uma faculdade onde hoje, na minha opinião, naquela época, todos os cursos que alguém passava era comemorado. Né? Qualquer área que você passasse naquela época era comemorado. Hoje, o que ainda permanece, na minha opinião, é o curso de medicina. Um filho, quando passa no curso de medicina, é a alegria da família, né? Dos pais. Mas na nossa época, quem passava em administração, contabilidade, enfermagem, tudo era motivo de festa. Hoje já não é mais assim. Mas isso é bom, né? Com certeza. Eu costumo dizer que quando a sociedade ela avança, tudo vai seguindo junto, né? Então, de uns 30 anos para cá, houveram muitas mudanças significativas. Agora hoje, digamos, Hugo, hoje com a idade do teu filho, Sim. 16 anos. 16 anos. Agora com a cabeça de hoje, como é que faria? Com mais responsabilidade eu estaria, né? Com mais compromisso eu estaria. Porque com a cabeça que eu tenho hoje, eu com 16 anos, me traria mais segurança como cidadão, como homem, né? Responsabilidade, compromisso. Aí vem eu sempre utilizo aqui que sempre a gente pega umas deixas. E a minha primeira de hoje é o seguinte: como fazer teu filho enxergar isso com o ímpeto da juventude e adolescência e com hoje, Hugo, vendo os caminhos que são mais rápidos do que na geração dele. Como é que ele consegue equilibrar isso com seu filho? Estamos apresentando o podcast Jesus Fonte de Vida. Voltamos a apresentar o podcast Jesus Fonte de Vida. Márcio, assim, eu vou lhe falar um exemplo que aconteceu com o meu filho na parte da educação, porque na minha época, minha mãe não tinha condições de me colocar na escola particular. Estudei até 8 anos de idade só, foi 9 anos. Depois fui para a escola pública, nada contra a escola pública.
que também tem grande ensino lá. Mas aí o meu filho, ele já nasceu e está sendo criado dentro da escola particular. E aí teve um período que ele meio que perdeu um pouco o foco do estudo, justamente nessa fase da adolescência dele. E aí a gente sabe que há uma diferença, né, nas educações, tanto particular como do Estado. E aí eu fiz o teste com ele. Eu tive a coragem de tirar ele da escola particular e coloquei na escola pública. E aí ele percebeu que ali existia uma diferença muito grande. Porque ele viu que existem maneiras diferentes na educação, no ensino e em escolas diferentes. E aí ele não conseguiu, ele passou aproximadamente quase, no máximo, 30 dias na escola pública. E ele realmente viu o mundo com outro olhar. Porque ele precisava daquela experiência dele. E aí, com 30 dias, ele passou por momentos muito difíceis, né? Era bem mais novo. E aí eu sentei, conversei com ele, expliquei a realidade da vida, que ele tem hoje o que eu não tive, né? Dentro das condições. Eu e a mãe sempre ensinamos a ele e ensinamos princípios e valores. E ele enxergou naquele momento a realidade. E aí, após 30 dias, a gente retornou ele para a escola pública e ele começou a enxergar o mundo com outro olhar. Né? Porque às vezes você vem numa educação muito boa, nada contra a escola pública. Eu fui dos meus 9 anos até me formar fui na escola pública. São escolas boas, mas há uma diferença, a gente sabe disso, no ensino. E aí essa experiência para ele se viu, ele precisava passar por aquele processo. Foi pouco, foi 30 dias, foi pouco. Houve um burburinho dentro de casa de pessoas que não concordou, né? A mãe, as avós, os tios, não. Mas aí eu, como pai, precisava mostrar a ele que não é tão fácil quanto ele pensava que era. E aí foi o suficiente para ele entender. E graças a Deus ele retornou para a escola, está bem, as notas são boas, mas eu e a mãe não deixam de monitorá-lo. Sim. Falando em nota, como era o aluno Hugo? Aí eu vou te dar uma deixa. Por exemplo, o ensino que você teve no seu tempo, como ele reflete hoje no que você se tornou? Márcio, o ensino que eu tive Eu digo da área educacional. na área educacional me fez ser um pouco cauteloso em algumas decisões para a área profissional. Porque a gente chega um certo momento na nossa idade estudando que a gente precisa tomar uma direção, né? Qual hora você vai querer migrar. E aí eu, em mente, tentei migrar para a área de concurso, né? E aí tentar ser concursado, ser um funcionário público e tocar a vida para frente. Que é assunto do próximo bloco. Mas assim, eu digo, por exemplo, o ensino que você teve das matérias, porque a gente acha muitas vezes, olha, o ensino não é bom, mas quem faz você chegar é só as matérias, é os professores, ou existe também a decisão da pessoa também em se tornar alguém? Que às vezes as pessoas falam muito, olha, porque em tal lugar o ensino não é bom, mas muitas vezes esquece que a gente também tem que se tomar direções e decidir também. É verdade. A minha dificuldade no ensino, porque eu tive muitos professores bons, né? Mas eu tenho uma matéria que eu tenho muita dificuldade, até hoje eu tenho, não me identifiquei com ela na época, era matemática. Matemática, química e física, eu não tinha como entrar na minha mente, né? Não tinha como, eu não consegui interagir com a matéria. Eu acredito que muita gente está dizendo a mesma coisa, viu? Verdade. E aí foi como você falou, né? Você precisa realmente tomar decisões, porque eu tive professores bons, boas amizades na época, estudei, mas às vezes o aluno ele tem uma oportunidade e não aproveita, joga fora aquela oportunidade que ele teve, até para se tornar um grande cidadão mais na frente. Mas na área da educação eu sempre tentei ser um bom aluno, né? Eu repeti um ano, por brincadeira minha mesmo,
por falta de interesse mínimo, fui reprovado um ano. E serviu de lição. Aquela reprovação para mim serviu de lição, e aí eu terminei meus estudos. Infelizmente, por culpa minha, como você falou aí, né? Às vezes não, é o aluno que decide, né? Você pode ter o melhor professor do mundo, mas quem faz o aluno é você. O professor vai ali, passa os conteúdos, você estuda e você decide qual é a sua direção. Então teve um ano que eu me relaxei realmente, fui reprovado, e aí ele serviu de reflexão para mim. No outro ano, eu já voltei com outra mentalidade e, enfim, terminei o resto dos estudos sem ser reprovado. Muito bem, a gente, já que tu falou, terminou, né? Então a gente vai pegar essa deixa, que a gente vai dar também uma terminada nesse bloco e daqui a pouco a gente volta com mais programas Jesus Fonte de Vida. Você assistiu o podcast Jesus Fonte de Vida.